Record News Rural já está no ar. A gente abre essa edição falando da produção de hortaliças. Esse tempo mais frio beneficia e muito as hortaliças. Elas ficam mais bonitas e até crescem mais rapidamente, já que o clima mais úmido acaba se tornando um processo natural de irrigação. Só que o frio tem o seu lado bom e também o seu lado ruim. Isso porque ele prejudica as vendas, já que as folhas são sempre consumidas no calor. Plantas sensíveis, mas que adoram esse período mais gelado do ano. Nessa época, as hortaliças encontram algumas vantagens e se desenvolvem com mais rapidez. A umidade do ar mais baixa, sem chuvas fortes, ajudam a diminuir o ciclo, aumentando a produtividade. Ela gosta do frio, né? Em si, o ciclo dela já vem mais rápido, você aduba menos, você molha menos, né? Você molha a horta só 2 vezes ao dia. E quando tá o calorão mesmo, você não desliga a bomba, né? Aí ela sai mais rápido mesmo. A planta gosta desse clima mais frio. Gosta desse clima mais frio. Até o ciclo diminui, né? Diminui. Né? A alface chega mais rápido, o coentro chega mais rápido. Tudo chega mais rápido. Nessa época agora, fica bom para a planta, mas fica ruim para a gente, né? Porque chega demais e o comércio cai demais. Porque né? o pessoal prefere coisas mais quentes, né? E acaba a salada sendo uma alternativa, a segunda alternativa. É verdade. Aí já quer mais coisinha mais quente, né? E a verdura já é uma coisinha mais fresca, né? Aí quando tá no calorão brabo, aí você já vende mais melhor. Mas se por um lado o frio ajuda a produzir mais, por outro, em tempo de pandemia, pode trazer prejuízos. O plantio, que ocupava cerca de 150 mil metros quadrados em 2 propriedades, foi reduzido para quase a metade. Sem os principais clientes, devido ao coronavírus, que compravam boa parte da produção, Simone teve que se adequar a essa nova realidade. Mesmo assim, não conseguiu evitar os prejuízos ainda nos canteiros. A venda caiu demais mesmo. Caiu para mais ou menos uns 70%. Ela caiu. A venda. Aí se você não diminuir, como você vai plantar lá? Você vai plantar lá, não vai ter para quem vender. Aí ela fica lá no canteiro perdendo. Aí, então você prefere desativar a área. A gente nota o que não vende, às vezes vocês são obrigados a fazer aí o adubo natural, né? Porque e também para as galinhas, que a gente está vendo ali uma grande quantidade de alface que acabou se perdendo. Acabou se perdendo, porque a venda essa semana foi muito ruim. Por causa do frio, né? Frio demais e essa coronavírus também. O povo não quer sair de casa, não quer. Tá todo mundo com medo, né? Com essa doença aí, então as vendas caiu demais, mas demais mesmo. O tempo frio também atrai o consumidor para outros alimentos alternativos, o que reduz o lucro. Quase tudo que Simone produz vai para a Ceasa. Com a ajuda da Larissa, elas tentam atrair o cliente diante do recuo nas vendas. Mas a pandemia do coronavírus vem trazendo também prejuízos para quem trabalha aqui na Ceasa. Aqui na banca da Larissa e da Simone, por exemplo, das 70 caixas que eram comercializadas de produtos por dia, eles não estão conseguindo chegar a 15 vendidas para o consumidor final. Isso porque as restrições ainda de bares e também restaurantes atrapalham na venda, né? Isso, a gente perdeu esses clientes tudinho, da parte restaurante e bares. Agora a gente vende para os feirantes e os consumidores locais aqui da Ceasa, que é os nossos próprios companheiros de pedra, companheiros de comércio aqui. A gente não está tendo venda mais no atacado. Agora a gente vai conferir como é que fica o tempo nas regiões sul e sudeste do país. A gente abre a previsão do tempo desta semana no sudeste do país. O tempo deve ficar aberto em praticamente toda a região e não há previsão de chuva nas capitais São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Só em Vitória, no Espírito Santo, que deve cair uma chuvinha leve nos próximos dias. De acordo com as estimativas, não deve passar dos 5 milímetros. A temperatura mínima em Vitória fica em 18 graus, com máxima de até 24 graus. Agora nós vamos para o sul do país. Apesar do clima mais ameno, com o céu encoberto de nuvens em boa parte da região sul, não há previsão de chuva para essa semana.
O clima deve beneficiar a colheita do feijão primeira safra, que acontece até o final deste mês no Paraná. Em Florianópolis, capital de Santa Catarina, a temperatura deve ficar em 12 graus, com uma máxima que não deve ultrapassar os 18 graus. O grão da soja fechou a primeira quinzena do mês de junho em baixa. A saca de 60 quilos teve uma queda de quase 1,5%. Os valores da soja estão em baixa nas regiões brasileiras que trabalham com grão. Segundo informações do CPEA, a finalização da colheita na Argentina, o amplo estoque americano, o clima favorável para o cultivo nos Estados Unidos e a desvalorização do dólar frente ao real na última semana são os fatores para essa queda nos preços. Entre 5 e 12 de junho, os indicadores Exalc da soja Paranaguá cedeu 1,4%. Enquanto o indicador CPEA Exalc Paraná cedeu 1,05%. A saca de 60 quilos fechou a R$ 105,74 e R$ 99,81, respectivamente. Os valores internos dos derivados também caíram. Em todo caso, as vendas estão indo bem. Grande parte das safras 2019-2020 e 2020-2021 já foram negociadas. Você já pensou em criar peixe? Bom, não estou falando de peixe de aquário, sim de peixe para consumo próprio, como tilápia ou pirarucu. É o que você vai ver agora na reportagem de Fernando Garcia, ele que foi conferir de perto como é a produção de peixe de água doce em casa. Nesta represa ficam os tanques tipo rede, onde os peixes são criados. Eles chegam aqui bem pequenos e em 7 meses, dependendo das condições, ficam assim. A fazenda de aquicultura fica dentro de uma universidade, onde os alunos também conhecem a rotina da criação de peixes. Eles mandam os alunos vir aqui e mandam um docente junto vir dar uma aula. Isso daí eles vêm procurar o cultivo e a matéria da piscicultura. Só que a matéria da piscicultura ela é muito curta, ela não dura uma semana, 2 semanas, eles já mudam para outra área, tipo para ir fazer o carneiro, o gado. Então eles vêm aqui devido a eu estar trabalhando na prática e buscando conhecimento, então eu acho que eu aprendi muito mais rápido. O André já gostava da criação, mas foi em um curso na Unesp de Jaboticabal que aprimorou as técnicas. Ele prepara desde os alevinos até os peixes na fase adulta, prontos para o consumo. Daqui saem peixes para pesqueiros, abatedouros e até para pequenos criadores. Na hora que eu fui para Jaboticabal, parece que foi que nem um quebra-cabeça. Eu achei as peças assim, montei ele. E que faltava, porque o desenvolvimento na prática, eu acho que e você fazendo serviço no campo, eu acho que é uma coisa que ajuda muito você, né? Da fazenda para a casa. Não parece, mas esse tanque fica na área urbana de Marília. A criação é do Rinaldo, um comerciante apaixonado pela natureza. O tanque é muito bem estruturado. Ele tem 15 metros de comprimento, 3 de largura e 3 de profundidade. São milhares de peixes que garantem alimento para ele e também para quem visita a casa. O projeto inicial era fazer um pequeno paraíso. A lógica era ter o lago, as árvores, as plantas e as verduras. O lago foi se dinamizando com o conhecimento que nós fomos adquirindo e eu pensei, 1.000 tilápias em 100 mil litros de água. O custo da ração é R$ 200 mensais. Em um ano, uma tilápia de 800 gramas ao custo de R$ 2 ou de R$ 20. De R$ 2. A lógica é manter a estrutura e me aproveitando dessa estrutura, comendo os peixes que eu produzo e compartilhando os peixes com terceiros também. A estrutura tem filtros especiais com gerador de ozônio para a limpeza da água. A alimentação também é automática, mas quando passa a rede, o resultado. A cada passagem da rede na água vem uma surpresa. Dessa vez, pode pôr mais aqui perto, olha só, é um pirarucu. É o maior peixe de água doce do mundo, é também conhecido como bacalhau brasileiro.
Você não encontra um peixe desse aqui no Sudeste em qualquer lugar. É muito difícil de criar um peixe como esse. Mas aqui, com toda a estrutura, ele está conseguindo criar o pirarucu, o bacalhau brasileiro. O clima favorável tende a elevar a produtividade do milho no Brasil. Em contrapartida, os preços seguem em queda no mercado interno. Atentos à colheita da segunda safra, os compradores têm influenciado a queda dos preços do milho no mercado brasileiro. Segundo colaboradores do CPEA, apesar do atraso do semeio em algumas regiões, o clima favorável na finalização do desenvolvimento tende a elevar a produtividade e resultar em produção recorde. Conforme dados do CPEA, as atividades de campo ainda estão no começo, mas já se observa maior oferta de milho no mercado de lotes. Nesse cenário, o indicador Esalq-BNF-Bovespa, na região de Campinas, interior de São Paulo, na semana passada caiu 2,6%, fechando a R$ 46,92 a saca de 60 quilos. Record News Rural de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigada pela tua audiência e também pela tua companhia. Até a próxima.